Chegou o momento, professor, para que eu possa entregar o termo aditivo de estágio. Né? É uma pergunta muito comum, a qual muitas vezes segue esse momento para o aluno. Né? Professor, como que eu posso entregar meu termo aditivo de estágio? Né? Primeiramente, entendamos que o termo aditivo de estágio, ele nada mais é do que um documento que deve ser emitido quando exige algum tipo de alteração no seu termo de compromisso de estágio em si. Ou seja, né, como o nome mesmo sugere, é um momento de você adicionar algum critério, algum tipo de alteração, algum tipo de normativa, algum tipo de diferença mesmo que deve ser realmente alterada então no seu termo de compromisso de estágio. Lembrando que esses itens, né, que podem ser alterados nessa vigência, como por exemplo, você pretende prorrogar o seu estágio, às vezes você colocou um estágio para 6 meses, 8 meses, e precisa então fazer uma certa ou mesmo uma pequena prorrogação desse seu termo de estágio, algum tipo de alteração então no seu horário, esse horário ou mesmo no dia de estágio que você está desenvolvendo, ou então uma alteração mensal, como nós tentamos alterar realmente para acrescentar mais 2 meses, por exemplo, do seu estágio, né? Ou mesmo alguns dias da semana a mais, algumas atividades que você mudou de função no seu estágio, então, a remuneração que você estava ganhando, então precisa realmente fazer algum tipo de alteração, é o momento de fazer um aditivo de estágio, o auxílio transporte, né, mudou algum valor no auxílio transporte, ou você ganha ou não ganha auxílio transporte, então esse algum tipo de mudança que possa ser então identificada, ou mudança no seu supervisor de estágio em si, ou na seguradora, o número da pólice em si, né, que possa ser alterado. Então, esse uma breve descrição de como nós podemos identificar o que é, então, o nosso termo aditivo, então, de estágio. Bem, e como eu posso renovar, então, o meu estágio, professor, né? Primeiramente, entendamos que o estágio, principalmente quando pensamos no estágio não obrigatório, aquele que não faz parte da sua grade curricular, dos estágios que serão ofertados, né, segundo o seu próprio currículo, ele está condicionado primeiramente ao seu aproveitamento acadêmico. Então, a renovação do seu estágio, ela está muito condicionada ao seu aproveitamento acadêmico, ou seja, o aluno somente poderá realizar, né, a sua renovação de estágio caso o seu rendimento mínimo esteja condicionado a 50%, né, dentro de todas as disciplinas que foram ofertadas durante o seu período de estágio. Ou seja, vamos supor que você condicionou o seu estágio a um período de 1 ano de estágio, que é o permitido para depois uma renovação para mais 1 ano. E ao longo desse 1 ano foram ofertadas, digamos, 12 disciplinas. Ou seja, você deve ser aprovado em pelo menos 6, 7 disciplinas ao longo desse 1 ano para que o seu estágio então seja com isso renovado. Né? A renovação do estágio então só será aceita, né, com essas condições que nós então citamos. Caso contrário, né, o aluno não poderá renovar o seu estágio então não obrigatório ou emitir algum termo de compromisso de estágio se ele não tiver então um aproveitamento mínimo de 50% dentro das disciplinas que foram ofertadas então por ele naquele período especialmente. E lembrando, para que você, aluno, possa então emitir o seu termo aditivo de estágio, você vai então lá no seu ícone de trabalhos, né, dessa disciplina do termo de compromisso de estágio não obrigatório, que lembrando, é uma disciplina que está lá no ícone, né, de estágio não obrigatório, que está mais no canto mais inferior à esquerda da sua tela do seu AVA, onde você vai clicar lá no ícone de trabalho, que está logo abaixo do ícone de avaliações. Abaixo do ícone de termo de compromisso, tem lá trabalho 2. Lá em trabalho 2, onde você vai justamente entregar o termo aditivo. Claro que tem outros itens lá, como o próprio relatório de estágio, né? Logo abaixo
exatamente do termo de compromisso de estágio, você vai então entregar o termo aditivo de estágio, como o nome sugere, adicionando a carga horária, adicionando realmente uma mudança de remuneração, adicionando uma mudança no vale transporte ou qualquer outro tipo de item nesses aspectos, certo? Então esse apenas uma breve descrição do que é então o nosso termo aditivo de estágio e as suas características e como então podemos então renovar esse termo aditivo de estágio. Já, pessoal, novamente agradeço a vocês clicarem aqui nesses materiais. Maiores informações também estão na descrição aqui desse nosso material. Joia? Muito obrigado e até a próxima.